Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora, com o intuito de melhorar o seu plano de aula, o seu plano de ensino, que enriqueça, a sua aula, que os alunos cada dia se tornem mais interessados por você e pela sua aula. Aqui nós estaremos disponibilizando no canal EBD em Ação toda semana aquilo que com certeza vai agregar aos seus conhecimentos e a de seus alunos e a tantos quantos acessarem o canal EBD em Ação. Eu quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela sua inscrição, pelos seus likezinhos, pelos seus comentários, pela sua divulgação. Sou muito grato. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez, não é um inscrito, venha, inscreva-se, clique aí numa tarja vermelha escrita inscrever-se, clica nela e se torne um inscrito do canal. E inscrevendo-se, assista os vídeos da EBD. Assistindo os vídeos, se você gostar, dê o likezinho, curte lá, gostei. E depois você ativa o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado de vídeos novos. Se quiser assistir os vídeos anteriores a este trimestre, a essas aulas, até mesmo do ano passado, eles estão disponibilizados através de playlists, que são pastas com os vídeos do trimestre todo. Você pode acessar, assistir, comentar, divulgar. Faça proveito desta obra que é para você mesmo, que está acessando o canal EBD em Ação. A lição de número 3, datada do dia 21/4, tem o título O Dinheiro e Seus Perigos. O texto do dia está em Mateus 19:22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A síntese: o dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. A lição está embasada no texto do jovem rico, que é contado nos evangelhos. No caso aqui, a leitura bíblica está em Mateus 19, falando do jovem rico que procurou o Senhor Jesus. O primeiro tópico, o comentarista diz assim: o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. Então nós observamos que o jovem rico vai até Jesus, mas sem disponibilidade de deixar as riquezas. Então ele tem esse amor ao dinheiro. E não que seria necessário para ele seguir a Cristo, para ele alcançar a salvação, o céu, seria necessário ele acabar com a sua riqueza. Muitos também têm chegado ao extremo, o evangelho da miserabilidade. E o evangelho não é da miserabilidade, não significa que todos que aceitam Cristo, que são ricos, têm que abandonar as riquezas, doar, desfazê-las para poder seguir a Cristo. Não é este o caso. O caso aqui é que o jovem rico, o coração dele estava nas riquezas. Ele amava mais as riquezas do que o próprio Cristo. Ele queria salvação de uma forma que ele não poderia deixar as riquezas para ter esse amor salvífico. O que Cristo está mostrando aqui é que o amor de Deus, o amor salvífico, ele deve ser relacional. Ele deve receber a nossa alegria. Assim como Cristo se entregou alegremente e espontaneamente para nos salvar, nós servir a Ele com fidelidade e com espontaneidade, amando a Ele acima de todas as coisas. São uma relação de troca. Mas o jovem rico, ele não queria isso. E nós observamos que o texto diz isso, que muitos tentam compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. Então nós vemos isso no jovem rico. Então, primeiro ponto, boas obras não dá salvação. Muitas pessoas têm pegado suas riquezas e invertido em milhões e milhões em voluntariedade, nas questões filantrópicas, ajudado pobres, têm feito ONGs, têm distribuído suas riquezas, mas isso não é necessário para o alcance da salvação. A salvação não é comprada, a salvação não é barganha, a salvação não é adquirida dessa forma, de boas obras. Não são as boas obras que salvam as pessoas, mas de fato os cristãos salvos devem praticar as boas obras. Se praticamos boas obras é porque somos salvos, não aqueles que praticam as boas obras para serem salvos. Então o texto diz que o jovem rico chegou e aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele, porque era uma característica pedagógica de Jesus ensinar com perguntas e respostas,
ou ensinar com reflexão, fazendo com que as pessoas reflitam, pensem e cheguem a uma conclusão. Então ele devolve a pergunta, porque quando as pessoas perguntavam, Cristo não dava a resposta pronta e acabada. Bom mestre, quais são os grandes mandamentos? Jesus não dizia, é esse e aquele, mas ele devolve a pergunta. Como que tu lês? Como que tu entendes? O que você pensa que são os grandes mandamentos? Aí o indivíduo pensava e dizia, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, então faça isso e viverás. E ele disse, mas quem que é o meu próximo? E Jesus não devolve a pergunta pronta e acabada, dizendo que teu próximo é fulano, cicrano e beltrano. Mas Jesus devolve a pergunta, faz uma parábola e faz ele pensar e raciocinar e dar resposta. Assim também é no caso do jovem rico. Jesus não dá a resposta pronta e acabada, mas pergunta para ele, sabe os mandamentos? Aí fala alguns mandamentos, e ele então raciocina, pensa e diz assim, se esta é a salvação, eu estou salvo. Ele diz, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Os mandamentos, a prática dos mandamentos, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele tem observado isso ao longo dos anos. E então Cristo devolve a pergunta, mas te falta uma coisa, que era desprender-se do dinheiro, o amor ao dinheiro. E vem, segue-me. Aí ele retira-se triste, porque tinha muitas propriedades, era muito rico. Vender tudo aquilo por amor a Cristo, para ele não era suficiente. Mas ele era um religioso, ele praticava os mandamentos da religião. Algumas pessoas têm sido religiosas. Tem pessoas que até dizimam, que até ofertam, que até jejumam, que até oram e consagram, evangelizam. Mas é suficiente essa religiosidade? Alguns praticam os bons costumes, outros são rigorosos. Os fariseus eram altamente religiosos. Eles jejuavam, eles davam o dízimo de tudo. Era da cominha e do coentro. O dízimo e a paga do dízimo, eles faziam além daquilo que a lei recomendava. Faziam mais do que a lei exigia. Altamente religiosos. Jejuavam mais do que a lei mandava. E oravam uma quantidade maior do que a lei recomendava. Então, pessoas religiosas, mas não salvas, porque não são essa religiosidade que salva. Às vezes pensamos que é a religiosidade que salva. Se ele não morreu na minha denominação, então não foi para o céu. Se ele não praticou os bons costumes, não foi para o céu. Se ele não faz aquilo que nós fazemos, não vai para o céu. Não é dessa forma que julgamos as pessoas. Não é através da religiosidade que a salvação é adquirida. Não é dessa forma, é através do amor a Deus, o apego a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós olhamos a salvação pelas lentes da denominação, ou até mesmo pelas lentes da tradição. E não é assim que funciona no termo salvífico, no termo do amor, da compaixão, da misericórdia de Cristo. Cristo, ele não tem as nossas lentes para salvar as pessoas. Não é pela forma que pensamos que elas são salvas. Nós não conseguimos nem pensar, nem imaginar, nem quantificar o amor de Deus. Por isso que colocamos lá, Deus ama o mundo de uma tal... isso é quantidade. Não conseguimos quantificar isso. Então, por que vamos então credenciar os que vão para o céu e os que não vão? Não somos nós que credenciamos, mas é a palavra, é a misericórdia de Deus, é o amor, não a nossa religiosidade. Não é assim que funciona nesses termos, e nem as práticas das boas obras também. O jovem sabia que lhe faltava alguma coisa, por isso que ele chega ao mestre, bom mestre, ele vem com respeito, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece que em Cristo há algo extraordinário. Então ele vem, aproxima de Jesus e pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Então esse reconhecimento também não era o suficiente para ele herdar a salvação. Algumas pessoas até reconhecem que Jesus é o caminho. Não, sim, eu sei que o caminho é por aqui. Não, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, mas veja se eles têm amor à palavra. Veja se ele tem desapego com as questões mundanas para servir a Deus com fidelidade. Muitas pessoas não têm. Eles sabem que o caminho é verdadeiro, sabem que a palavra de Deus é fiel, sabem dos mandamentos, sabem de tudo, mas simplesmente não seguem. É aqueles que crê que estremecem, mas não obedecem. Então é dessa forma que eles pensam que alcançarão a salvação, e não é também nesse âmbito. Não basta simplesmente reconhecer, saber. Tem algo mais que Cristo exige. Vai, vende tudo quanto tem e segue-me. É o seguir a Jesus.
que é a questão de tornar-se cristão. Cristão significa seguidor de Jesus. Não seguidores da denominação ou do tradicionalismo da religião, mas seguidores das práticas de Jesus, dos mandamentos, do amor, da graça de Jesus. Isso sim vai nos trazer conforto e salvação para nossas almas. O segundo ponto, o segundo tópico, o perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Esse apego excessivo aos bens materiais impediu o jovem de seguir a Jesus. E quando ele retirou-se triste, aí Jesus dá um conselho para o discípulo. Quão difícil é um rico entrar no céu. Ele não disse que seria impossível. Ele disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, fazendo uma parábola, usando de expressões, do que um rico entrar no céu. Então observe que os discípulos ficam preocupados. Primeiro, Cristo não disse que nem um rico vai para o céu, que as riquezas elas não são provenientes de Deus, como alguns têm dito também, chegado ao extremismo. Aos que pregam demais sobre a teologia da prosperidade, falando só em riquezas o tempo todo, que todos os salvos têm que ser ricos, e os teólogos da teologia da miserabilidade, que você deve viver na pobreza mesmo, porque essa é a questão cristã. Nem um extremo nem outro, mas é o limite, né? É o equilíbrio que causa essas questões normais na vida de um cristão. Então observe que Jesus não disse que seria impossível um rico entrar no céu, mas seria difícil, porque os ricos têm o seu amor ao dinheiro, as suas ocupações estão nessas atribuições, eles vão ter mais tempo para as suas empresas, para a sua riqueza, a preocupação mais com ela do que com as coisas de Deus. Mas quando um cristão autêntico ele reconhece que Cristo é o Salvador e é o maior tesouro que ele tem, e é Cristo quem proporciona condições para ele ter uma vida abastada, ele vai amar mais a Deus do que as riquezas. E as suas riquezas são para servi-lo, não ele servir as riquezas. É assim que é na nossa vida. E os discípulos então questionaram, falaram para Jesus, olha Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que acontecerá conosco? Observe que Cristo ele está passando no beira do mar da Galileia e ele vê Pedro, Tiago e João e diz, vinde após mim, vos farei pescador de homens. E de fato eles deixaram os barcos, as redes e seguiram Cristo. Mas na frente os filhos de Zebedeu, ele chama e diz, vinde após mim, vos farei pescador de homens. E eles de fato deixaram os pais, as redes, as traias, as pescas e seguiram a Cristo. Deixaram para seguir a Cristo. E agora? Aí Jesus dá uma resposta tranquilizadora para eles. Ninguém que tenha deixado pai e mãe, irmãos e irmãs, esposa e esposo, casa e campos, por amor de mim e do Evangelho, não há que não receba 100 vezes tanto. E ele ainda fala, neste século e no futuro, a vida é eterna. Então a recompensa é grande de quem deixa as coisas materiais, desprende-se delas e vai seguir a Cristo pelo amor do Evangelho. E vai receber 6 vezes em irmãos, porque deixou os irmãos e recebe a igreja como irmãos. Em pais e mães, porque deixou isso e recebe a igreja como pais e como mães na fé. E assim ele recebe isso. E no futuro ainda tem a vida eterna. Se for só nesta vida, mas é na vida eterna com Deus. Às vezes passamos uma vida inteira nesta terra sofrendo como Lázaro. A Bíblia mostra a parábola do Lázaro, o mendigo. Só que quando ele morre, vai para o paraíso. E o rico passou a vida inteira arrecadando, a vida regalada. Quando ele morre, deixou as coisas dele para outrem e ainda foi para um lugar de tormento, que é um tormento eterno. Então o melhor é você viver uma vida aqui, talvez de sofrimento, talvez de escassez, de pobreza, mas no futuro a vida eterna, do que regalado e não ter a vida eterna. Para quem é a vida eterna, né? Os discípulos eles entenderam, Cristo respondeu às questões dos discípulos. Na teologia da prosperidade, eles erram muito porque isso é diversificado. Às vezes o indivíduo ele pode ser rico materialmente, um milionário, um bilionário aqui na Terra, e ser pobre espiritualmente. Pobre espiritualmente. Não tem a riqueza espiritual. Quais são as riquezas espirituais? O maior tesouro do cristão é o Espírito de Deus na vida dele, porque é o Espírito que intercede, é o Espírito que regenera a vida do indivíduo, é o Espírito que traz a fé, que traz a santificação, é o Espírito que traz paz, traz consolo, traz esperança, traz certeza. E as pessoas que são bilionárias e não têm o Espírito de Deus, não têm essa esperança, não têm essa certeza, confiam no dinheiro, nos seus bens, nas suas riquezas e vivem uma vida materialmente abonada, mas uma vida espiritualmente perturbada e pobre e miserável. E pode ser que haja pessoas que são pobres materialmente falando,
não tem dinheiro, mas é um cristão autêntico, tem o Espírito de Deus, ser rico na vida espiritual. Rico do quê? Das bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos de Deus? A salvação é o maior tesouro. O salmista fala que o valor de uma alma é caríssimo. Então, é o maior tesouro a salvação. Além disso, o Espírito mora na nossa vida, outra riqueza. Produz frutos, produzimos frutos do Espírito, outra riqueza. Produzimos dons espirituais, riqueza. Entendimento das coisas de Deus, riqueza. Então, o cristão pode ser pobre materialmente falando, sem nenhum dinheiro, sem nenhum real, mas ser um cristão rico espiritualmente, cheio da graça de Deus. É a graça de Deus que nos proporciona caminhar adequadamente. É a graça de Deus que abre o horizonte. E, além de tudo, nós vamos herdar a vida eterna, a cidade santa, que é dos cristãos. Então, é nessas perspectivas que nós vivemos. É nessas prerrogativas que nós vivemos. A prosperidade, ela não está limitada ao campo das riquezas, mas ao campo espiritual também. É melhor ser rico espiritual do que ser rico material sem Deus. Portanto, meu professor e minha professora, que você tenha uma aula excepcional, uma aula abençoada, que os nossos jovens a cada dia eles possam estar animados para esse trimestre, aprendendo com a palavra de Deus e saber diferenciar o que eles pregam falsamente, erroneamente, e o que de fato a Bíblia diz. Uma boa aula para você, que Deus em Cristo te abençoe.